A chocante revelação que o milionário descobre quando a mendiga negra toca sua mão. Rafael, um milionário de cabelos grisalhos e olhar vazio, caminhava pelas ruas de sua cidade luxuosa. Ele se sentia um fantasma em meio à opulência, um oásis de brega cercado por arranha-céus reluzentes. Após a morte de sua esposa, cada canto de seu apartamento elegantemente decorado parecia sussurrar memórias que ele tentava enterrar. O perfume dela ainda pairava nas cortinas, e seu riso ecoava nas paredes, uma música que só trazia dor. Em um desses dias cinzentos em que a tristeza parecia uma nuvem pesada, Rafael decidiu se perder em um parque. O ar fresco e o murmúrio das folhas não conseguiam afastar o teso do mundo, mas era um alívio momentâneo. Então, seus olhos se fixaram numa figura mulher com cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas. Ela estava encostada em uma árvore, com uma aura misteriosa que atraía e repelida ao mesmo tempo. Seu olhar profundo e penetrante fez o coração de A mulher, que ele logo soube chamar-se Lara, estendeu a mão em um gesto de curiosidade. Sem pensar, Rafael tocou a pele morena dela e, num instante, sua realidade se desfez. Uma torrente de visões invadiu sua mente. Ele viu fragmentos de sua infância esquecida. O som de risadas de amigos que se foram. Até mesmo sombras de segredos enterrados. Cenas de vidas interligadas por um fio invisível de memórias o envolveram. A sensação era avassaladora e, ao mesmo tempo, libertadora. Lara tinha um poder. Ela conectava almas a histórias que estavam perdidas até então. Rafael não conseguia entender como uma mulher em situação de rua podia ter algo tão grandioso, mas havia algo nela que o inspirava a acreditar. Cada toque entre eles parecia acender uma chama de esperança num coração que estava quase apagado. Mas essa intimidade crescente chamou a atenção de um empresário poderoso, Marcos, que caminhava pelas mesmas ruas. Ele era um homem que significava tudo o que Rafael detestava. Marco. A partir desse momento, o ar ao redor deles tornou-se pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. Rafael sentiu um nó na garganta ao perceber o quanto estava vulnerável. Era um dilema: seguir a conexão mágica com Lara ou retornar ao mundo seguro e vazio que conhecia. Conforme se aprofundava nesse novo relacionamento, o passado de Rafael começou a ameaçar sua paz. Ele lutava contra suas inseguranças e o peso do legado de sua esposa, enquanto lia os olhos de Lara que pareciam expandir seus horizontes. Mas os sussurros do perigo estavam cada vez mais próximos. Ele tinha que decidir, arriscar tudo o que construíra por uma verdade que poderia mudar suas vidas, ou permanecer na sombra de um passado que não o deixava viver. Rafael olhou para Lara, angustiado. As luzes da cidade pareciam piscar, como se desejassem que ele escolhesse. O que o aguardava naquela nova realidade? Ele se perguntou se conseguiria desvendar os segredos escondidos e encontrar seu verdadeiro eu, ou se muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou para Lara angustiado.
A cidade era um mar de luzes pulsantes, mas o seu coração estava em um turbilhão de emoções. Antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou pelo parque. O barulho fez o chão tremer e as folhas das árvores dançarem vigorosamente. Ele ficou paralisado, absorvendo a cena. Uma explosão repentina vindo de uma das ruas ao lado. Fumaça subindo ao céu e pessoas correndo em direções opostas, desesperadas. "Vamos!" gritou Lara, puxando a mão dele com força. O toque parecia um alerta, uma clara convocação para agir. Rafael a seguiu, sem pensar. O instinto tomou conta. Eles se movimentaram na direção oposta ao pânico. Mas o ar estava pesado, repleto de medo e incerteza. A adrenalina pulsava em suas veias, acelerando tudo. Assim que conseguiram se afastar um pouco da confusão, Rafael parou para recuperar o fôlego. A imagem da mulher afastada e alheia ao mundo à sua volta era perturbadora. "O que foi isso?" ele conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Lara olhou para ele e, pela primeira vez, havia algo diferente em seus olhos. "Algo sombrio. Rafael, eu não sou quem você pensa que sou", ela disse, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Um frio percorreu a espinha dele. "Como assim?" Ele sentiu um nó na garganta, mas manteve o olhar fixo em Lara. "Eu vi seu passado, Lara. O que você quer dizer com isso?" A pergunta mal saiu, e a resposta foi ainda mais impactante do que imaginava. "Você não entende. Sou uma parte de uma coisa maior." "O que você viu quando tocou minha mão não era apenas a conexão de duas almas. Era uma porta. E alguém está em busca dessa porta." "De que porta você está falando?" Rafael sentiu sua cabeça girar, a confusão se amplificando a cada palavra. Lara hesitou, e um silêncio pesado se instalou entre eles. Ela olhou para o chão, como se as palavras as trancassem em seu interior. "Meu passado é complicado. Eu não deveria ter deixado você tocar em mim. Há pessoas que não querem que isso aconteça." Nesse momento, um grito rasgou o ar. Era o mesmo desespero que ecoava nas ruas. Rafael virou-se instintivamente e viu Marcos, o empresário que detestava, surgindo da multidão com uma expressão feroz. Ele carregava uma pistola, e o olhar que jogou em Lara não deixava dúvida. Ele sabia mais do que estava revelado. "Você não devia estar aqui!" Marcos gritou, e o coração de Rafael disparou. Um frio gélido invadiu o peito dele. "Lara, corra!" ele exigiu, mas ela permaneceu parada, os olhos fixos em Marcos, como se o frenesi da confusão tivesse se transformado em um embate pessoal. "Não pode ser! Você não pode escapar de quem você realmente é!" Marcos rosnou, seus olhos fixos nela com um ódio palpável. "Eu vou te impedir de me desmascarar." Rafael não sabia se devia proteger Lara ou confrontar o homem que ameaçava tudo. O peso do passado pulsava em seu coração, e as revelações de Lara agora faziam sentido de maneira muito mais sombria. O dilema crescia e roía sua mente. Quem era realmente Lara? O que ela escondia? E qual era a verdadeira conexão entre eles? Antes que ele pudesse decidir, um tiro ecoou. O desespero tomou conta. O tempo parecia desacelerar e tudo ao redor desapareceu. Rafael viu Lara cambalear, aparente ferida do impacto, e uma sensação de impotência a envolveu. Mas algo dentro dele começou a se agitar. Era hora de descobrir a verdade, até que o último segredo fosse revelado. A mente dele estava um turbilhão. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas havia muitas mais perguntas do que respostas. O que aconteceria a seguir? E o que tudo isso significava para o futuro deles?
Se os destinos estavam entrelaçados, Rafael sabia que a conexão com Lara poderia ser a única chave para salvar o que restava de seus mundos. Rafael ficou paralisado, o coração batendo forte, como se quisesse escapar do peito. Ele viu Lara cambalear, a expressão em seu rosto, misturando dor e surpresa, enquanto o tiro ecoava na frenética cena ao redor. A fumaça se espalhava, envolvendo tudo em um manto cinzento e opressivo. O pânico tomou conta da multidão, pessoas gritando e correndo, mas o mundo ao redor de Rafael parecia ter desacelerado. "Lara!" Ele gritou, mas não podia se mover. A visão dela segurando a barriga, com a expressão de quem não sabia se a vida ainda pulsava dentro dela, fez sua mente entrar em colapso. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. Por que a vida dele tinha se transformado em um pesadelo tão rapidamente? Marcos avançava, sua presença imponente, os olhos ardendo com uma mistura de raiva e algo mais obscuro. "Você acha que pode protegê-la?" Ele rosnou, apontando a arma. "Você não sabe quem ela realmente é." Rafael sentiu uma raiva ferver dentro dele, mas também uma confusão. Ele olhou para Lara, seus olhos agora marejados, como se estivesse lutando contra a dor e uma verdade ainda mais dolorosa. "Lara, você tem que me dizer o que está acontecendo." As palavras escaparam de sua boca com urgência. Para sua surpresa, Lara sorriu fracamente. "Rafael, não se preocupe. Eu sempre soube que isso aconteceria. A ideia de saber que algo assim estava vindo, e ela nunca havia falado, gélido penetrava em seu coração. Era como se uma camada de gelo surgisse entre eles. Eles estão atrás de mim, porque eu tenho o que eles querem." Marcos riu, um som cruel. "Acredita que ela é uma simples mendiga? É melhor do que isso. Ela tem um poder que pagaria uma fortuna para destruir." Rafael sentiu seu estômago revirar. O que isso significava? O que era esse poder? "Que poder?" Rafael perguntou, sua voz embargada. Ele precisava saber, precisava entender a verdade antes que fosse tarde demais. Lara hesitou, olhou para o chão, então voltando para o rosto de Rafael. Ela parecia saber que aquilo mudaria tudo. "Eu consigo conectar as almas. Quando eu toquei sua mão, você viu mais do que meu passado. Você viu nossos destinos entrelaçados. Era como se o tempo parasse." Ele nunca pensou que ela pudesse ser mais do que uma mulher em dificuldades. Mas agora ela estava revelando uma profundidade que deixava sua mente confusa. "Mundo, onde você se meteu?" Marcos avançou, ainda com a arma em punho. "Você não tem ideia do que está fazendo!" Um instante de silêncio profundo se instalou. A adrenalina pulsava e a cidade ao redor parecia vibrar com a tensão. Até que a verdade explodiu em um estalo. Uma onda de energia atravessou o espaço entre eles. E o chão tremia sob seus pés. Lara se iluminou, um brilho de intensidade que fazia o ar tremer. "Eu sou a chave, Marcos. A chave para um poder que você nunca pensou que existia." Um grito cortou o ar quando o impacto aconteceu. Rafael percebeu algo se movendo atrás dele. E antes que pudesse reagir, um novo personagem surgiu da multidão. Era uma jovem de cabelos curtos e olhos penetrantes, com uma presença que mandava calafrios. "Lara, não!" Ela gritou, desesperada. O olhar de Lara congelou. "Você? O que você está fazendo aqui?" O reconhecimento e a dor estavam visíveis em seu rosto. O choque foi total. Rafael não conseguia entender. Se Lara tinha um passado complexo e perigoso,
Quem era aquela mulher que a conhecia? O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça giravam em sua mente, e ele se sentia mais perdido do que nunca. A nova mulher ergueu a mão, o olhar determinado. Lara, não deixe que ele te manipule. Você precisa vir comigo agora. A adrenalina aumentava. As emoções estavam à flor da pele. Rafael estava no meio dessa tempestade, sem saber em quem confiar. O que essa revelação significava para eles? E por que Lara, que parecia tão frágil, estava envolvida em algo tão vasto e obscuro? Uma barra de luz cortou o céu. Um fenômeno inexplicável que fez todos ao redor hesitarem. O que estava começando a nascer naquele momento? O que a verdade estava escondendo? O desespero encheu o peito de Rafael enquanto tudo desmoronava. Escolha, Rafael, ou foque na sombra. A voz de Lara soou como um eco, e uma decisão agonizante pairou no ar, mas ele ainda não sabia se podia confiar em ninguém. O futuro ficou nebuloso, e o próximo passo parecia um abismo. O que estava por vir? Rafael estava preso em um redemoinho de emoções quando as palavras de Lara soltaram uma bomba no ar. Poder? Uma conexão entre almas? Aquilo soava como um absurdo, mas mesmo assim havia algo dentro dele que se agitou. E a nova mulher que havia aparecido, com aquele olhar feroz, parecia saber mais do que deveria. Quem é você? Rafael conseguiu perguntar, seu olhar alternando entre Lara e a estranha. O coração dele pedia respostas. Eu sou a Mina, a jovem disse, sem hesitar. E você precisa entender, Lara não é apenas uma mendiga. Ela é a guardiã de uma linhagem antiga. Você não sabe a profundidade do que está acontecendo. Sua voz era um sussurro pesado, mas ao mesmo tempo carregava urgência. Marcos tomou um passo à frente, o olhar ardendo. Guardião? Só mais uma farsa para distrair. Uma voltinha no parque e você se acha especial? Lamento informar, mas isso tudo acaba aqui. O clima ficou ainda mais tenso. Lara olhou para Rafael, uma mistura de determinação e medo em seus olhos. Rafael, confie em mim. O que eu sou é a chave para impedir que Marcos e sua organização consigam o que desejam. Mas antes que pudesse dizer mais, algo diferente aconteceu. Mina, com os olhos fixos em Lara, ergueu a mão e fez um gesto, como se estivesse invocando algo do ar. Um brilho dourado começou a envolver as duas mulheres. Rafael hesitou. Algo dentro dele sabia que aquilo não era apenas um truque. Ele sentiu uma onda de energia passando pelo ar, quase palpável. E então, como um raio cortando a tempestade, a luz explodiu. A imagem de Lara começou a mudar, suas feições se distorcendo em uma cascata de luz e sombra. Não! Não! Lara gritou, mas não havia como parar. Era como se algo tivesse sido ativado, algo muito maior do que ele poderia entender. A energia envolveu Lara, e por um momento, Rafael viu imagens dançantes de outro tempo, outras vidas que não eram dela, mas de outras pessoas. Uma conexão que fazia o estômago dele revirar. Mina, com um semblante resoluto, deixou escapar uma verdade devastadora. Ela não é a única. Não podemos deixar que Marcos controle isso, ou todos nós pagaremos o preço. Rafael estava atordoado. Paulo? Ele sussurrou, usando um nome perdido em meio à confusão. O rosto de Laura agora estava borrado, transformando-se lentamente em algo que Rafael não reconheceu. Ele viu vislumbres de outra vida,
outra identidade. A pulsação da cidade caindo em um silêncio denso, enquanto tudo ao seu redor se alternava entre luz e sombra. Um golpe de dor atravessou o peito de Rafael. Lara era mais do que havia revelado. Quem você realmente é? Ele gritou, a angústia brotando em sua voz. O que ela estava escondendo? E por que Mina a conhecia tão bem? Em um ataque de desespero, Marcos gritou, não! Isso não pode acontecer! Ele fez um movimento abrupto, apontando a arma novamente. O tempo parecia congelar enquanto a tensão aumentava. E então a explosão de energia se expandiu, fazendo com que Rafael caísse de joelhos. Ele viu o vestido de Lara transformar-se em um manto etéreo que flutuava ao vento. E com cada mudança, a expressão dela também mudava. Meninas, mulheres, figuras do passado todo desenrolando diante de seus olhos. Eu não sou! Só isso! Ela chorou, enquanto Mina olhava, preocupada e esperançosa ao mesmo tempo. Rafael não sabia mais o que acreditar. Quem era Lara de verdade? E mais importante, que poder essa mulher tinha? Com a luz agora preenchendo o espaço entre eles, o que antes parecia confuso e nebuloso, a verdade agora parecia mais próxima, mas também mais distante. Ele não sabia como se proteger, como impedir que esse novo caos os engolisse. E assim a luz os consumiu. Certezas e ilusões dançaram para longe. O que ficaria quando o tubo acabasse? E o preço que tinham que pagar? As perguntas ecoavam, enquanto Rafael se perguntava se era tarde demais para sair daquela encruzilhada. Rafael estava preso em um redemoinho de emoções, quando tudo ao seu redor começou a brilhar intensamente. O mundo parecia estar girando, morrendo e renascendo ao mesmo tempo. E enquanto a energia ondulava em torno de Lara, o coração dele pulsava forte, uma mistura de medo e esperança. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma onda de dor atravessou seu peito, como se alguém tivesse cravado uma faca. Então, a cena se desfez, e ele viu, não mais Lara, mas uma figura familiar, sua esposa falecida, Clara, com seu sorriso radiante e olhar carismático. Rafael sentiu sua respiração falhar. Como isso era possível? Por que Clara estava ali? O tempo parou. O alvoroço do parque desapareceu, e apenas aquelas feições familiares preenchiam sua visão. Rafael. O nome saiu dos lábios dela como um sussurro etéreo. Uma mistura de amor e dor inundou o coração dele. Eu estou aqui, em um momento que você nunca esperou, mas precisa compreender. Lara não é o que parece. Marcos, momentaneamente parado pelo choque, a expressão de desprezo no rosto se transformou em confusão. Mina estava congelada em um gesto de proteção, mas os olhos dela estavam fixos na figura de Clara. O que está acontecendo? A pergunta presa na garganta de Rafael se transformou em um grito interior. Clara continuou. Rafael, você precisa acreditar em mim. Lara é a chave, mas não da forma que você imagina. Ela pode conectar almas, mas também guarda a essência de algo muito antigo e poderoso. Estamos todos conectados. É como um fio invisível que entrelaça nossas vidas. Basta! Marcos rompeu o silêncio, a voz tremendo de raiva. Isso não pode estar acontecendo. Ela não é ninguém. Mas os olhos de Clara se fixaram em Marcos, um brilho intenso de determinação. Você não entende.
Meu Deus! Estou aqui para mostrar a verdade! Não só sobre Lara, mas sobre todos nós! Nesse momento, uma sequência de imagens passou diante dos olhos de Rafael, vultos do passado, das histórias que ele havia enterrado. Ele viu a esposa atuando em rituais antigos, momentos que nunca soube que ela estava envolvida. E então, a conexão, o fio invisível, se tornou visível. Um laço que os ligava a vidas passadas, a um poder ancestral que tinha sido motivo de discórdia. Pela primeira vez, Rafael se deu conta de que Marco não era apenas um empresário. Ele era parte de uma organização que queria controlar esse poder, e Lara era o alvo. A insinuação de Clara no meio de toda essa confusão deixou o coração dele a mil. Ela sabia muito mais do que havia soltado. Lara, agora destacando-se na luz, olhou para Rafael com olhos brilhantes, carregados de esperanças e medos. Eu sou a guardiã que precisa quebrar esse ciclo. Rafael, o passado está preso nesta luta entre aqueles que querem controlar e aqueles. A palavra libertar ecoou na mente de Rafael. Ele se sentiu dividido entre o amor pela esposa e a conexão inexplicável que sentia por Lara. Então, uma explosão de luz saiu do centro onde Clara estava, envolvendo todos numa bolha de energia. "Olhos abertos, Rafael!" gritou Clara, a figura dela começando a desaparecer. Através da dor vêm as respostas. Busque a verdade, busque seu coração. E repentinamente, tudo desabou. A luz explodiu, retirando Clara, deixando apenas a escuridão e um profundo silêncio. Rafael se sentiu desabrigado, como se a terra sob seus pés tivesse sumido. O que ele acabara de presenciar deixou uma marca profunda em seu ser. Tudo o que achava que sabia mudou. "Tome cuidado!" gritou Mina. Mas Lara agora estava em silêncio, os olhos cheios de lágrimas grudadas na realidade que acabara de ser exposta. O clima pesava e a tensão estava estrangulando o ar. Rafael, ofegante e confuso, precisava entender. "Lara, o que nós fazemos agora?" Sua voz tremia, a dúvida aumentando, mas Lara não respondeu. Em vez disso, os olhos dela se arregalaram ao mirar Marcos, que de repente estava a poucos passos deles, mais vingativo do que nunca. A presença dele mudou completamente, revelando alguém que sabia que o jogo estava apenas começando. "Você não sabe no que se meteu, Rafael." Ele rugiu, a voz cheia de desprezo e ameaça. "Nós estamos em guerra e você só está na linha de fogo." E assim, Rafael ficou paralisado. As revelações tornaram a realidade sombria e incerta, uma encruzilhada de destino e escolhas. Que guerra era essa? E o que as palavras de Clara realmente significavam? O futuro parecia nebuloso, e no fundo de sua mente, uma pergunta ecoou. A verdadeira batalha estava somente começando. Rafael estava paralisado. A presença de Marcos ameaçava tudo e todos ao redor. O ambiente carregado de tensão. A revelação de Clara deixara seu coração em choque. Mas o que ele mais queria era entender o que estava acontecendo. E Lara, aquela mulher misteriosa, estava no centro de tudo isso. "Você não sabe no que se meteu, Rafael." Marcos gritou novamente, agitando a arma para reforçar a ameaça. "Lara é uma traidora, e não há como se proteger dela." A palavra traidora ecoou nas paredes do parque, e a multidão que antes corria agora parecia hesitar, paralisada, como se o ar tivesse se tornado pesadão. Rafael olhou para Lara, que agora se destacava na luz que parecia envolvê-la. O que ela realmente era? Uma guardiã? Uma traidora?
Qualquer que seja o poder que você tem, não deixarei você usar isso contra nós. Marcos rosnou, e antes que Rafael pudesse reagir, uma estrondosa explosão ressoou atrás deles. Um brilho ofuscante cortou o céu, tirando focos da cena tensa. Ele se virou, e o que viu deixou em estado de choque. Um grupo de pessoas emergiu da fumaça, todas vestidas de preto, como sombras obscuras. Olhos zombeteiros. Uma liderança imponente de um homem alto, de cabelos grisalhos, e uma cicatriz que atravessava seu rosto. A caça terminou, Lara, ele gritou, e a intensidade em sua voz fez a multidão estremecer. Rafael olhou para Lara e viu seu rosto pálido, quase em choque. Não, como eles encontraram você? Perguntou, mas Lara não respondeu. Em vez disso, ela pareceu entrar em outra dimensão, os olhos se arregalando como se tivesse visto um fantasma. O homem com a cicatriz deu um passo à frente, a confiança transparecendo. Você é mais preciosa do que imagina, Lara. O mundo precisa de você, e não há lugar seguro. Rafael sentiu um calafrio na espinha. O que estava acontecendo? Aquela revelação apenas intensificou as perguntas na sua mente. Mas a cena seguinte fez seu coração parar. Lara, diante do homem desconhecido, murmurou uma única palavra: pai. Silêncio absoluto. O mundo pareceu girar em torno de Rafael. Pai? A palavra ecoou em sua mente. Todas as perguntas que ele tinha até agora se desfez em um instante. A conexão de Lara com aquele homem desconhecido mudava tudo. Sim, filha, e seu destino está prestes a ser realizado. O que você se tornou precisa ser reivindicado. O homem respondeu, seu tom cheio de autoridade. Marcos, mais furioso do que nunca, não aguentou ouvir aquilo. Você não pode achar que alguma traidora vai nos atrapalhar agora. Eu não deixarei e você também não. Ele disparou a arma, mas a bala nunca atingiu Lara. Um escudo brilhante surgiu ao redor dela, refletindo a luz que antes emanava. Rafael estava pasmo, confuso e agora enraivecido com as descobertas. Lara era filha de alguém que representava um poder que ele nem ousava imaginar. Isso mudava tudo. As linhas que antes pareciam claras agora estavam borradas com verdades ocultas. A cena se transformou em um caos absoluto. As pessoas corriam, gritos de pânico preenchiam o ar. Mas no meio de tudo isso, Rafael estava em um dilema. O que ele faria? A quem deveria apoiar? A mulher que ele sentia uma conexão inexplicável. Ou aquele que era seu antigo rival? Então uma explosão de luz irrompeu do mergulho do chão. E uma nova figura apareceu, cheia de um brilho prateado que ofuscava tudo. Está na hora de encerrar este jogo, disse a mulher de aparência etérea, seus olhos intensos mirando diretamente para Lara. A profecia está prestes a se cumprir, e você não pode fugir. O choque mais uma vez tomou conta de Rafael. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a realidade se desmoronava. O jogo de segredos, traumas e a herança de Lara não eram apenas dela. O que quer que estivesse prestes a acontecer transcendeu tudo o que ele pensou que sabia. Ele olhou para Lara, que agora estava de pé, determinados nos olhos. Rafael, eu preciso de você. As palavras delas perfuraram sua mente como uma flecha. A linha entre o amor e o dever agora parecia mais tênue do que nunca. E naquele momento tenso, uma dúvida velha ressurgiu. Poderia confiar plenamente em Lara? O que mais ela escondia? Havia mais segredos a serem revelados? A resposta estava a segundos de transformar tudo. Mas o que estava por vir? A batalha estava apenas começando.
E a batalha por Lara e seu destino prometia ser mais intensa do que nunca. Rafael estava paralisado. A presença de Marcos ameaçava tudo ao redor. E a revelação de Clara tinha deixado seu mundo de cabeça para baixo. Mas a mudança estava prestes a se intensificar. Rafael! Chamou Lara, a voz dela tremulando, mais firme. Confia em mim! A sensação de urgência na sua voz fez o coração dele disparar. Mas antes que pudesse responder, a mulher envolta em luz prateada fez um movimento com as mãos. E o ambiente ao redor começou a vibrar como se estivesse repleto de energia. Marcos, frustrado, gritou: nenhuma de vocês vai escapar. Eu não vou deixar que você leve Lara. Isso termina agora. Ele disparou a arma, mas em vez do som do tiro, uma onda de energia explodiu ao redor de Lara e Mina. Os olhos de Rafael se abriram em terror quando um campo de força começou a se formar. Pare isso! Ele gritou, mas o destino já estava selado. Lara se destacou, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Eu vou impedir você, Marcos. E nesse instante, a luz ao redor dela se expandiu e um grito devastador cortou o ar. Rafael olhou para trás e viu sua esposa, Clara, e mais figuras do passado surgindo da escuridão, dançando ao redor como sombras, seus rostos grampeados por uma dor pungente. O chão sob eles começou a tremer e num instante surreal uma fissura se abriu. Lara, num gesto de puro desespero, se adiantou, mas antes que pudesse sair do brilho, o homem de cicatriz, o pai dela, também se moveu. Não! Lara, olhe! Ele a puxou de volta, mas a luz parecia cada vez mais intensa, como se as energias colidissem em um clímax. Eu não sou sua filha. Eu sou... E com um estalo o vento atingiu todos com força. Era tão intenso que Rafael sentiu como se suas esperanças estivessem se despedaçando. De repente, no auge daquele caos, o brilho se dissipou e tudo ficou em um silêncio súbito. Lara se virou, o olhar dela tremendo. Rafael, eu sou uma fraude. As palavras dela cortaram através do silêncio, como uma faca. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ele se sentiu tonto. A revelação foi como um soco no estômago. Você é a guardiã, não é? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, eu não sou. Minhas memórias! Alguém as manipulou! Todas as visões que você teve de nós podem não ser reais. As palavras saíram de maneira tão súbita que ecoaram em sua mente como um eco trágico. O pai dela, o homem com a cicatriz, avançou. Não, Lara! Você não pode afirmar isso. Nós somos a última linha de defesa. Sem você, tudo estará perdido. O pânico era palpável em sua voz, e Rafael percebeu que o jogo de poder estava muito além da razão. Mina olhou para Lara com um olhar de desamparo, e em um movimento súbito, se virou para o grupo de figuras emergentes, seu olhar cortante a transformando em uma líder. E se a verdade for que você sempre foi uma arma, depois de tudo, a caça não é só por você, mas por um poder oculto que nem você conhece. Marcos, percebendo o momento oportuno, se adiantou. Isso mesmo. Se essa fraqueza te definir, então não há como voltar atrás. E assim, a tensão econômica atingiu um pico, como um fio prestes a se romper. Rafael não sabia mais em quem acreditar. A luta não era apenas sobre Lara, era sobre quem ela realmente era. E agora cada um estava em um papel diferente do que pensava. E enquanto o chão tremia sob eles, um novo grito irrompeu. Parem! Uma nova figura, mais imponente do que todos os outros, emergiu. Seus olhos eram como chamas.
Chegou a hora de revelar quem você realmente é, Lara. Rafael engoliu em seco o que viria a seguir. O que realmente significava tudo isso? A verdade poderia ser mais devastadora do que imaginava? E o que isso significava para o futuro de todos eles? Ele estava prestes a descobrir que o jogo dele havia mudado para sempre. Rafael estava paralisado. A presença do homem com a cicatriz, que se disse pai de Lara, parecia sufocá-lo. O ambiente estava carregado de tensões e verdades que estavam prestes a ser reveladas. Quando a nova figura, com olhos como chamas, se destacou entre as sombras, um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o momento tivesse se transformado em algo monumental. E a urgência no ar pulsava como um batimento cardíaco acelerado. Chegou a hora de revelar quem você realmente é, Lara. A mulher etérea proclamou, com uma voz que reverberou sob os troncos das árvores, fazendo o chão tremer levemente. Lara ficou em silêncio, os olhos arregalados de surpresa. Rafael sentiu o aperto no peito se intensificar. Sempre houve algo a mais nela. Algo que seus instintos tentavam captar. Mas agora, as peças pareciam estar se encaixando de uma forma tão inesperada que era difícil respirar. Quem é você? Lara finalmente conseguiu perguntar, sua voz falhando. A mulher deu um passo à frente. E uma onda de energia emanou dela, iluminando o espaço ao redor. Eu sou a guardiã das verdades ancestrais. Sou uma conexão entre mundos. E você, Lara, é a chave para o nosso destino. Nossa salvação ou nossa destruição? Rafael mal conseguiu processar aquelas palavras. Cada sílaba parecia atravessar a pele como uma lâmina. Então houve um estalo, e o chão se abriu com um rugido ensurdecedor. O ar estava carregado de uma luz intensa, como se o sol estivesse explodindo em 1000 diáfanas partículas. E no centro dessa claridade, Rafael teve uma visão, um passado que não era seu, mas que parecia vibrar em sua essência. Um grito ecoou. Ele viu Clara, sua esposa, mas em um contexto diferente, cercada por figuras místicas. Ela estava envolta em uma neblina prateada, seus olhos fixos em alguém que não era Lara, mas que exibia a mesma essência, algo ancestral, poderoso, quase inquietante. O desespero tomou conta de Rafael ao perceber que Clara não era apenas um ponto fixo em sua vida, mas parte de um ciclo de tramas e segredos que se entrelaçavam. Tudo isso apenas confirmava uma verdade. O que ele achou que sabia era uma farsa. A luz começou a recuar e Lara desabou de joelhos, os olhos cheios de lágrimas. Não! Eu não sou assim! Eu não posso ser a chave para nada! Seu grito era de pura angústia, e naquele momento, Rafael deu um passo em sua direção, sentindo-se impotente. O homem com a cicatriz avançou, sua voz uma explosão. Você é a última da linhagem, Lara! O poder que dorme em você pode mudar o rumo do nosso mundo! E ao dizer isso, ele ergueu a mão, gesticulando como se invocasse algo grande, algo que estava muito além da compreensão de todos ali. Mas então, uma nova figura surgiu da escuridão, um homem que parecia ter saído de um pesadelo. Chegou a hora de encerrarmos esse ciclo de mentiras. Ele avançou contra a mulher etérea, e neste momento a atmosfera explodiu em caos. O estrondo cortou o ar, e o impacto foi tão grande que fez as árvores balançarem violentamente. Rafael sentiu o calor das chamas se espalhando, mas o que aconteceu a seguir foi chocante. O homem, com um movimento rápido, se virou e atirou contra a mulher etérea. Um tiro ecoou e a mulher fez um gesto de proteção. Um campo de força surgiu, mas a energia foi demais
e as luzes começaram a piscar. Em um instante de pura tensão, tudo desmoronou. A mulher foi lançada para trás, seus olhos com a intensidade de 1000 histórias, revelando um horrendo segredo. A luz a absorveu e assim, antes que tudo pudesse ser digerido, uma nova voz cortou o silêncio que se seguiu. Você não consegue escapar de quem você realmente é, Lara. Você é uma traidora não só da sua linhagem, mas do nosso povo. O homem com a cicatriz gritou. Rafael então percebeu que a verdadeira traição não era apenas sobre Lara. Olhando bem nos olhos dela, ele percebeu que tudo estava muito mais interligado do que poderia imaginar. Traidora? Rafael sussurrou. E a conexão entre eles, que parecia tão pura, agora estava manchada por sombras. Sim, e você sempre soube. O homem com a cicatriz gritou novamente. E a verdade assolou Rafael como uma tempestade. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras e memórias? Ele olhou para Lara, para um vazio no olhar dela. O que ela realmente era? E quando as verdades surgirem, qual preço teriam que pagar? O futuro deles pendia em uma linha tênue, e o abismo à frente parecia mais profundo do que poderia imaginar. Rafael estava paralisado. A presença do homem com a cicatriz, que se disse pai de Lara, parecia sufocá-lo. O ambiente estava carregado de tensões e verdades, que estavam prestes a ser reveladas. Quando a nova figura, com olhos como chamas, se destacou entre as sombras, um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o momento tivesse se transformado em algo monumental, e a urgência no ar pulsava como um batimento cardíaco acelerado. Chegou a hora de revelar quem você realmente é, Lara. A mulher Eteia proclamou, com uma voz que reverberou sob os troncos das árvores, fazendo o chão tremer levemente. Lara ficou em silêncio, os olhos arregalados de surpresa. Rafael sentiu o aperto no peito se intensificar. Sempre houve algo a mais nela, algo que seus instintos tentavam captar. Mas agora as peças pareciam estar se encaixando de uma forma tão inesperada que era difícil respirar. Quem é você? Lara finalmente conseguiu perguntar, sua voz falhando. A mulher deu um passo à frente, e uma onda de energia emanou dela, iluminando o espaço ao redor. Eu sou a guardiã das verdades ancestrais. Sou uma conexão entre mundos. E você, Lara, é a chave para o nosso destino, nossa salvação ou nossa destruição. Rafael mal conseguiu processar aquelas palavras. Cada sílaba parecia atravessar a pele como uma lâmina. Então, houve o estalo e o chão se abriu com um rugido ensurdecedor. O ar estava carregado de uma luz intensa, como se o sol estivesse explodindo em 1000 diáfanas partículas. E no centro dessa claridade, Rafael teve uma visão, um passado que não era seu, mas que parecia vibrar em sua essência. Um grito ecoou. Ele viu Clara, sua esposa, num contexto diferente. Cercada por figuras místicas, ela estava envolta em uma neblina prateada, seus olhos fixos em alguém que não era Lara, mas que exibia a mesma essência, algo ancestral, poderoso, quase inquietante. O desespero tomou conta de Rafael ao perceber que Clara não era apenas um ponto fixo em sua vida, mas parte de um ciclo de tramas e segredos que se entrelaçavam. Tudo isso apenas confirmava uma verdade. O que ele achou que sabia era uma farsa. A luz começou a recuar, e Lara desabou de joelhos, os olhos cheios de lágrima. Não, eu não sou assim.
Eu não posso ser a chave para nada! Seu grito era de pura angústia, e naquele momento, Rafael deu um passo em sua direção, sentindo-se impotente. O homem com a cicatriz avançou, sua voz uma explosão. Não se engane! Você é a última da linhagem, Lara. O poder que dorme em você pode mudar o rumo do nosso mundo. E ao dizer isso, ele ergueu a mão, gesticulando como se invocasse algo grande, algo que estava muito além da compreensão de todos ali. Mas então, uma nova figura surgiu da escuridão. Um homem que parecia ter saído de um pesadelo. Chegou a hora de encerrarmos esse ciclo de mentiras. Ele avançou contra a mulher etérea, e neste momento a atmosfera explodiu em caos. O estrondo cortou o ar, e o impacto foi tão grande que fez as árvores balançarem violentamente. Rafael sentiu o calor das chamas se espalhando. Mas o que aconteceu a seguir foi chocante. O homem, com um movimento rápido, se virou e atirou contra a mulher etérea. Um tiro ecoou, e a mulher fez um gesto de proteção. Um campo de força surgiu, mas a energia foi demais, e as luzes começaram a piscar. Em um instante de pura tensão, tudo desmoronou. A mulher foi lançada para trás, seus olhos com a intensidade de 1000 histórias, revelando o horrendo segredo. A luz a absorveu, e assim, antes que tudo pudesse ser digerido, uma nova voz cortou o silêncio que se seguiu. Você não consegue escapar de quem você realmente é, Lara. Você é uma traidora não só da sua linhagem, mas do nosso povo. O homem com a cicatriz gritou. Rafael então percebeu que a verdadeira traição não era apenas sobre Lara. Olhando bem nos olhos dela, ele percebeu que tudo estava muito mais interligado do que poderia imaginar. Traidora? Rafael sussurrou, e a conexão entre eles, que parecia tão pura, agora estava manchada por sombras. Sim, e você sempre soube! O homem com a cicatriz gritou novamente, e a verdade assolou Rafael como uma tempestade. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras e memórias? Ele olhou para Lara, para o vazio no olhar dela, o que ela realmente era. E quando as verdades surgirem, qual preço teriam que pagar? O futuro deles pendia em uma linha tênue, e o abismo à frente parecia mais profundo do que poderia imaginar. Então, em meio a essa tempestade de emoções, uma onda de energia inexplicável os envolveu. Rafael viu Lara ser lançada para trás, e o ar ficou pesado. Ele sentiu uma conexão, um chamado profundo vindo dela. Mas antes que pudesse entender, uma luz tão intensa explodiu entre eles que o mundo pareceu pesar em uma pausa. E então tudo se silenciou. Quando o som voltou, o homem com a cicatriz estava de joelhos, o olhar fixo em um local vazio. "O que você fez?" ele gritou. E nesse momento, Lara parecia reverter, como se não fosse mais ela. E essa transformação era a verdadeira reviravolta. Rafael percebeu que aquela conexão mais profunda era um poder que não apenas mudaria o que eles acreditavam, mas tinha o potencial de redefinir suas identidades. "Rafael!" A voz dela ecoou, mas não era mais a mesma. Era uma ressonância de algo antigo, algo que parecia despertar em sua essência. "Eu sou a chama da verdade, o guardião do legado, e o que você pensou que sabia estava prestes a ser desvendado." As lágrimas de Rafael embelezavam seus olhos, e ele se sentiu desmoronar. Tudo estava mudando, e agora ele tinha que decidir. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? As tensões carregadas na atmosfera tornavam claro que não tinha como voltar atrás. O que isso significava para todos? E o que mais ainda estava por vir? O brilho ao redor de Lara quase iluminava o desfile de emoções em seus olhos. "Rafael", ela começou, uma tremulação em sua voz.
O peso das revelações ainda pairava no ar. O homem com a cicatriz olhava intensamente para ela, a tensão entre eles como uma corda prestes a arrebentar. Você precisa se lembrar, ele insistiu, a voz carregada de desespero. Sua verdadeira natureza pode nos salvar de tudo isso. Mas Lara hesitava. Mas e se o que eu descobrir for algo que eu não consigo controlar? Sua voz era um sussurro. A angústia chorava de cada palavra e Rafael sentiu seu coração se apertar. Ele sabia que a pressão estava aumentando. E agora não era apenas sobre eles, mas sobre todos que estavam envolvidos. O estrondo cortou a tensão. A luz que emanava do céu começou a pivotar, formando um redemoinho encantado ao redor deles. Com um movimento resoluto, Lara se levantou. Se eu sou realmente a guardiã que todos dizem que sou, então tenho que assumir essa responsabilidade. Marcos avançou, sua expressão uma máscara de fúria. Você não pode fazê-lo. É a nossa única chance de ter controle. Você acha que seus sentimentos vão nos salvar agora? Apontou para ela, irado. Rafael, ofegante, olhou de um para o outro, o aperto em seu peito se transformando em fogo. Marcos, não podemos continuar dessa maneira. Não podemos lutar um contra o outro. Ele sentiu as palavras saírem com urgência. A sensação de que a sobrevivência deles dependia daquela fração de segundo que os envolvia. Violência não vai resolver nada. Mina gritou, empurrando-se entre eles. A dinâmica de poder estava mudando. Lara precisa entender que há muito mais em jogo do que nossas vidas individuais. Este é o momento de se unir. A energia ao redor deles começou a se intensificar. E Lara fechou os olhos, respirando fundo. Com uma voz firme que reverberava como um tambor ancestral, ela declarou: Eu sou a chama da verdade, e vou aceitar o que sou. Vamos juntos enfrentar isso. Uma luz ofuscante rompeu, envolvendo todos em um abraço luminoso. A visão de Rafael turvou-se, mas ele sentiu algo poderoso preenchendo-o. Não era apenas a força de Lara, mas uma união. Um elo que transcendeu seu entendimento. Ele estava com ela. Eles lutariam juntos. Então, no ápice do brilho, uma onda de choque explodiu. Rafa viu os rostos de Clara e Lara indistintamente. A conexão entre o passado e o presente se desvanecendo, enquanto novos vislumbres iam surgindo. Fragmentos de desejos, sonhos e medos começaram a dançar em um balé fascinante, cada um deles clamando por reconhecimento. Agora! A voz de Lara ecoou, e em um momento mágico e tenso, todos uniram suas mãos, e a luz se intensificou como uma estrela prestes a nascer. O azul e o vermelho se misturaram, criando uma cor viva que simbolizava o que estavam prestes a alcançar. União. Rafael sentiu a pressão de vidas vividas ruírem em torno dele. Seres em conflito e dor começaram a se desprender, e com um clamor retumbante, a verdade foi revelada. O que eram suas limitações agora se transformava em libertação. Finalmente, a explosão de energia estancou. O ambiente foi se acalmando lentamente e uma nova paz se instaurou. Mas não sem deixar uma marca. Todos se afastaram um do outro, ainda em estado de choque. As verdades emergiram, mas o futuro agora permanecia incerto. Lara olhou para Rafael com um sorriso tímido e triste. O que vem a seguir? A guerra ainda está em nós. Sim, respondeu Rafael, sentindo o gosto amargo das perguntas restantes. Mas agora temos um ao outro para enfrentar o que vier. As trevas ainda pairavam, mas a esperança também. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando. Novas batalhas apareciam ao longe, mas juntos tinham a força para enfrentá-las.
E ao se afastarem da cena ainda agitada, uma certeza tomou conta. A verdade era tanto um fardo quanto uma bênção. E assim, com o destino traçado, o futuro os aguardava, repleto de incertezas, mas também de um brilho inextinguível. Agora, você que está aqui não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa acompanhar as próximas histórias exclusivas. Te virão com ainda mais surpresas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa história. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho épico. Compartilhe estourado este vídeo instantaneamente, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este emocionante desfecho. Está esperando o quê? Não espere nem mais um segundo!